Mas eu gostaria de, nesta noite, meus amados irmãos, estar falando sobre oração. Mas eu quero, antes de qualquer coisa, dizer aos meus amados irmãos que, de acordo com as mazelas deste mundo, ou devido às mazelas deste mundo, três coisas, elas são imprescindíveis na vida do cristão. Primeira coisa, consagração. Segunda coisa, oração. E terceira coisa, leitura da Bíblia. Você pode até mudar, inverter a ordem aí. Você pode dizer leitura da Bíblia, você pode dizer oração e você pode dizer consagração, mas a gente precisa. A gente precisa jejuar. A gente precisa, se abster de um celular, se abster de uma comida, se abster de um tempo de lazer ou coisa do tipo para dedicarmos tão somente ao Senhor. A gente precisa ler a Bíblia, porque é o alimento do cristão. A gente precisa orar, porque a oração é o meio de diálogo, de conversa, é quando você se aproxima mais de Deus. Deus é seu amigo, é meu amigo, é o meu Senhor, é o teu Senhor, e eu preciso conversar com Ele, e quando você conversa com Ele é em oração. Irmãos, preste atenção, você quer fortalecer o corpo? Quando você quer fortalecer o corpo, por exemplo, você quer fortalecer os músculos, você quer fortalecer os braços, as pernas, você quer fortalecer o seu corpo físico, você faz o quê? Você vai para a academia, né? A gente está vivendo uma época em que tem academia em tudo quanto é lugar, porque nos dias de hoje as pessoas elas estão se despertando para poder cuidar do seu corpo, né? Para poder cuidar realmente do físico, que é importante, porque prolonga, né, a sua vida mais um pouco, evita muitos problemas de saúde, desinflama o seu corpo. Mas, meus amados irmãos, no meu tempo, enquanto garoto, 12 anos, 13 anos, eu fazia a minha maromba lá em casa, entendeu? Eu pegava a lata de tinta, essas latinhas de tinta eu enchia de concreto, botava uma barra de ferro e fazia a minha maromba, A gente mesmo fazia a nossa academia no fundo da nossa casa, não tinha, né, a CrossFit, não tinha essas academias que tem hoje, porque era coisa de rico, Então, lá em casa, a gente fazia isso para poder a gente ficar com os braços, né, mais fortinho para, aguentar os trancos e coisa do tipo, tal, etc. Mas eu quero dizer aos meus amados irmãos, assim como você precisa treinar o seu corpo para poder você fisicamente ficar melhor, eu quero dizer aos meus amados irmãos que nós precisamos treinar a nossa vida espiritual. Assim como você precisa ir na academia, você precisa muito mais estar em oração, você precisa muito mais estar lendo a palavra, você precisa estar muito mais meus amados irmãos, consagrando. Se você quer fortalecer o seu corpo, tem um aparelho lá, não sei se é tríceps, sei lá, e aí você pega lá e você trabalha costa, você trabalha bíceps, você trabalha, né, o seu braço, o antebraço, coisa do tipo, tal. Quando você quer fortalecer a sua perna, você vai para um outro aparelho, aí você vai fortalecer a perna, tal, etc. Mas, irmãos, quando o cristão ele quer se fortalecer espiritualmente, não tem outra alternativa, senão orar, ler a Bíblia e consagrar. É isso que fortalece a vida de um cristão. Deixa um cristão ele preparado, deixa o cristão fortalecido, deixa o cristão realmente assim muito preparado. E se você for passear na Bíblia, nós vamos encontrar, meus amados irmãos, vários tipos de orações na palavra de Deus. Dentre elas você vai encontrar, né, por exemplo, nas minhas anotações eu coloquei uma das primeiras orações ou um dos primeiros momentos que eu me alegro com Deus ou encontro na palavra de Deus, é oração de louvor e gratidão. Na Bíblia tem, irmãos, oração de louvor e de gratidão. Por exemplo, Ana, ela fez uma oração de louvor por Deus ter dado a ela um filho varão,
e ter livrado ela daquele opróbrio, daquela situação tão difícil, ela louvou ao Senhor orando a Ele. Irmãos, é interessante também deixar muito bem claro para a igreja que se você for na palavra de Deus, você vai encontrar tantas coisas especiais, dentre a oração de louvor e de gratidão, ou de adoração e louvor, você vai encontrar também a oração de ação de graças. Louvor e adoração, você vai encontrar oração de ação de graça. E é interessante que, meus amados irmãos, lá no livro de Tessalonicenses, capítulo de número 5, 1 Tessalonicenses 5,18, vai dizer assim, olha, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se você pegar o Salmo 103, versículo de número 2, vai dizer assim, olha, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, beneplácitos. Queridos, nós vamos também encontrar, meus amados irmãos, a oração de súplica que já foi falada aqui, não sei se foi Denilson ou Isaías, acho que foi irmão Isaías, né? Oração de súplica e petição. Você vai encontrar na Bíblia, sabe, tudo isso. E é interessante dizer, meus amados irmãos, que a oração de súplica ou petição é uma oração de pedido de ajuda. Me ajuda, Senhor, me ajuda. E, amados irmãos, nós temos percebido que tem muitas pessoas nos dias atuais, cristãos, que, irmãos, estão precisando fortalecer-se com oração, fortalecer-se espiritualmente. Você pode fazer, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, você pode ouvir louvores, mas nunca é igual a você dobrar os joelhos. Quando você dobra o joelho, meu Deus, parece que você está assim, olha, do lado do Senhor. É como se você estivesse ali próximo dele, conversando com ele. E às vezes eu estou lá assim, ó, debruçado no muro, porque lá em casa tem, né, a clarabóia, né, que é aquela escada que Marcelo fez lá. E aí eu vou para o terraço, mas eu não subo o terraço, eu fico cá embaixo e me debruço assim no muro e fico lá conversando. Aí a mulher diz assim, tá conversando com quem, marido? Aí eu digo, com o meu Senhor. Eu estou tão distraído conversando com Deus, olhando para aquela parte lá de Cajazeiras 6, 7, Castelo Branco, aquela região lá, olhando lá para 7 de abril, olhando lá para aquele lado de lá do mar. Inclusive da minha casa a gente vê o mar, né? Eu vou lá em cima direitinho e eu vejo o mar, né? Um pedaço só, uma pontinha só do mar. Mas, meus amados irmãos, o que nós precisamos entender e compreender, irmãos, que nos dias atuais o cristão ele tem que orar. Você já percebeu que muitas das vezes alguém chega para você assim, fulano, ore por mim, você esquece e nem ora? Você já percebeu? Já aconteceu comigo, irmãos. Já aconteceu comigo, alguém diz assim, pastor, ore por mim, tal, etc. Tanto é quando alguém diz assim, pastor, ore por mim, aí muitas das vezes eu digo assim, eu vou orar agora. E ali eu paro e digo assim, Senhor, fulano ou fulana pediu oração. E o problema é esse, se eu soubesse ele me falar o problema, eu vou lá e converso com Deus, porque muitas das vezes, quando você chega em casa, você esqueceu, sabe, por tantas coisas que você passou. Mas, meus amados irmãos, nós, além da oração de súplica, de petição, que é uma oração de pedido de ajuda, existe a oração de intercessão, irmãos. A igreja, ela precisa, cada dia, desenvolver oração de súplica, oração de intercessão, oração de louvor e de gratidão, e nós vamos encontrar tudo isso na Bíblia. E é interessante dizer que, meus amados irmãos, a intercessão é você orar uns pelos outros, é você orar, meus amados irmãos, pelos outros, sabe? É um ato altruísta, é um ato assim, sabe, muito bom quando você faz isso. E se você pegar lá o livro de Êxodo, por exemplo, 32, você vai ver que Moisés, ele fez isso, sabe? Paulo, ele intercedia pela igreja, ele orava pela igreja,
sabe? Lá em Hebreus capítulo 7, 25, você vai ver em Romanos 15, 30, por exemplo, diz assim, olha, eu rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Então, Paulo, ele já desenvolvia isso. E eu quero dizer aos meus amados irmãos que uma quinta oração que nós vamos encontrar na Bíblia, nós vamos ver que é a oração de confissão e arrependimento. Não sei se foi Denilson que falou isso aqui, ainda não? Foi intercessão. Então, oração de confissão e arrependimento. Nós temos irmãos que dobrar nossos joelhos e pedir perdão a Deus, confessar os nossos pecados. A Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, sabe? Deus, Ele, além de perdoar, Ele nos purifica. Nós temos que dobrar nossos joelhos e dizer assim, Senhor, nos perdoe. Oração de pedido de perdão. Você precisa dizer assim, Senhor, eu peguei o lápis escondido, né? Você precisa dizer assim, Senhor, eu coloquei a minha mão ou o meu pé, ou os meus olhos, ou então eu pensei. Você precisa dizer ao Senhor, porque quando você abre o seu coração, irmãos, sabe por que Davi, ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus? Irmãos, a gente viu que Davi passou situações e situações. A casa de Davi, por exemplo, a família de Davi, meu Deus, Senhor, livrai-me. Porque terrível, né? Os filhos, aquelas situações todas que aconteceram. Mas eu vou dizer aos meus amados irmãos, é porque Davi, ele não escondia do Senhor, ele abria o coração. Ele abria o coração. E a prova está lá, quando o irmão Isaías pregava aqui, Salmo 51. Ele dizia, cria em mim, ó Deus, 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto ou inabalável. Irmãos, ele ali, olha, ele percebia, meus amados irmãos, que a situação foi tão grave que ele havia praticado, e ali ele se derramava diante do Senhor. Senhor, não afaste de mim a sua presença. Irmão, você sabe o que é isso? Sabe, você pedir clemência, você está ali, Senhor, não afaste de mim, sabe? Não se afaste de mim. Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Senhor, me dá a alegria de te louvar. Meus amados irmãos, escute bem, tem pessoas que já estão assim, tão acostumados ao erro ou às coisas do mundo, que não oram mais, não lê mais a Bíblia, vem por tabela assim para a igreja. Mas, irmãos, a gente precisa criar horários de oração, a gente precisa levantar as madrugadas. Amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Irmãos, nós precisamos orar, acordar orando, dormir também orando, ou seja, precisamos estar o tempo todo orando, porque, irmãos, qualquer tempo, qualquer instante, a gente, irmãos, é tomado. As coisas são tantas, a gente precisa parar. Quer ver? A gente fica nessa frenética de trabalho, tal, etc., mas a gente precisa dar um delay, uma pausa, um shabat, para que você ali tenha um relacionamento maior com Deus. Queridos, é interessante dizer isso para a igreja, porque eu quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia no livro de Gênesis 18. Vocês vão encontrar aqui, meus amados irmãos, uma experiência de um homem, meus amados irmãos, que ele tinha a promessa de Deus, de um homem que ele saiu da sua parentela, saiu de Harã, saiu lá, sabe, da terra dos seus pais, e ele foi para uma terra, meus amados irmãos, que Deus o mostraria. Eu estou falando de Abraão, E Gênesis 18, meus amados irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos e dizer a vocês, querido, que Abraão, ele era um homem que ele se relacionava com Deus. E todo homem que se relaciona com Deus, toda mulher que se relaciona com Deus, sabe quando Deus está falando e quando Deus não está falando. Sabe, meus amados irmãos, porque como assim, eu conheço a voz do meu pai conhece a minha voz. O meu filho está ali,
se ele ligar para mim ou falar comigo por trás de uma parede, ou ligar e falar comigo, mesmo eu não olhando para o celular e sabendo que ali está o nome dele, eu estou sabendo, eu vou saber que é meu filho, que eu conheço a voz dele. Então, querido, será que Deus sabe que é você que está pedindo? Será que Deus sabe que é você que está falando? Eu vou estar lendo do versículo de número 17 em diante, diz assim a palavra de Deus. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Preste atenção, a gente vai continuar lendo, mas preste atenção nesse primeiro versículo. Abraão, ele foi obediente ao ponto de deixar a sua parentela, deixar lá a sua família, pai e mãe, e ele veio para um local que desconhecido, embora conhecido de Deus, mas desconhecido dele. E Abraão fez o seguinte, irmãos, Abraão confiou no Senhor, e ele simplesmente obedeceu. Irmãos, Abraão, ele obedece ao Senhor, e ele vai, e ele chega ao lugar, sabe, ali que Deus havia designado. Mas, meus amados irmãos, e Deus, ele faz uma promessa. Ele diz para Abraão que a descendência dele seria como as estrelas dos céus, ou como a areia do mar, ou seja, seria uma grande nação, ou seja, ele seria pai de multidões. Agora, irmãos, Abraão se pergunta: Deus me fez uma promessa, eu não tenho um filho, eu tenho uma mulher, uma esposa, e que por sinal ela não tem me gerado filhos, e Deus agora me faz essa promessa. E ele, meus amados irmãos, confiando no Senhor, ele obedeceu ao Senhor. Aí, irmãos, ele obedeceu ao Senhor. Queridos, aqui tem um princípio nesse primeiro versículo que nós lemos, preste atenção. Quando nós obedecemos ao Senhor, preste atenção, o Senhor, ele se alegra por você obedecê-lo, e ele não esconderá nada de você. Ele dirá tudo o que for necessário para você. Quer ver? Se meu filho, ele for obediente a mim, pronto, ele sendo obediente a mim, vocês acham que ele vai esconder até mesmo os erros dele? Não esconde, porque ele é uma pessoa obediente, ele confia no pai que tem, ainda que o pai, ficasse chateado, coisa do tipo, mas ele poderia relutar, porque a carne é assim, reluta para poder esconder, tal, etc. Pode esconder por um tempinho, por um pouco de tempo, mas depois ele vai lá: meu pai, o senhor vai ficar zangado, mas aconteceu isso. E, amados irmãos, e é interessante quando há essa relação, amados irmãos, não há segredos de Deus para com você, e também não haverá segredos de você para com Deus. Deus, ele não ocultará os segredos que devem ser revelados a você, ele lhe revelará. E é interessante dizer aos meus amados irmãos que Deus, ele diz assim para Abraão, ou melhor, ele simplesmente diz assim: olha, o Senhor, ele diz: ocultarei eu Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porventura devo eu ocultar isso dele, já que ele foi obediente a mim, já que ele tem uma promessa de uma grande nação, agora ele tem sido um servo fiel para comigo. Será que eu devo esconder isso de Abraão? Olha a pergunta que o texto, meus amados irmãos, está neste momento fazendo. Será que Deus vai esconder isso de Abraão? Se for acontecer alguma coisa com você, Deus, ele vai ocultar o livramento a você? Não. Uma certa feita eu estava em casa e
Estava para acontecer algo, mas falo em sonho, ou seja, eu tive um sonho. E quando eu tive um sonho, eu fui orar a Deus. E quando eu orei a Deus, aí eu conversei com minha esposa. E não é que a coisa realmente aconteceu no final do dia. Aquilo que Deus havia me preparado antes, ou seja, Ele não me ocultou, mas Ele em sonho, ali Ele me avisou. E eu prudentemente fui à oração e ali, tomando todas as precauções, e Deus, e aí vem a confirmação do sonho que eu tive, e eu já estava preparado antes, ou seja, não tomei aquele baque, não tomei aquele susto, não infartei, porque Deus havia falado. Quantas vezes Deus já lhe falou em sonhos? Quantas vezes Deus já lhe falou em visões? Quantas vezes Deus já lhe falou quando você abre a Bíblia aqui? Olha, a fala é tão forte. Quando o pastor Francisco, na época, chegou lá em casa e que ele me entregou uma carta que eu não estava preparado para poder ir ao seminário, ele me falou assim: você tem um mês para orar. E eu orava a Deus, mas eu orava mesmo para Deus me livrar de tal coisa. E eu orava ali, dizia: Senhor, não é isso que eu quero, Senhor, 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 Senhor. Mas, irmãos, Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 38 a 39, meus amados irmãos, aquilo veio como flecha ao meu coração, sabe? Quando uma palavra vem com ímpeto, você sabe quando uma palavra vem com ímpeto, você sabe quando algo vem assim, olha, tão surreal na sua vida, e aquilo ardia meu coração, e aquilo, meus amados irmãos, me veio como um ímpeto assim, olha, com uma força tão grande, quando o texto ele diz lá: o meu justo vive pela fé, aquele que recuar eu não terei prazer nele. Meu Deus, aquilo ali tirou meu chão, aquilo ali, me deu assim, olha, um susto tão grande, um baque tão grande, e eu via realmente, de forma clara, Deus ele falando diretamente comigo: ó, se você recuar, não terei prazer nele. Irmãos, Deus ele fala, mas Deus ele fala mesmo. Se você quer ouvir a voz de Deus, como é que Deus ele fala? Dobre o seu joelho, dobre, principalmente nos dias atuais, com tantas mazelas, com tantas coisas acontecendo. Vá à academia, vá, treine, vá correr, treine, vá, mas faça uma coisa, irmãos: o tempo que é de Deus, dedique para Deus. Mas dedique mesmo, dedique. Se você não, durante o dia, você está naquele corre de trabalho, coisa do tipo, mas bote o seu despertador para acordar 4 horas da manhã. Irmãos, 4 horas da manhã é tão bom quando você acorda assim, 4 horas da manhã, que você vai para o seu cantinho ali, e ali você lê a palavra, ali você ora, ali você se relaciona com Deus. Quando nós fazemos tudo isso, olha, irmãos, olhe bem, quando você vai para a academia, que você treina, o seu corpo vai tomando forma. O cristão, quando ele vai para a oração, vai para a leitura da Bíblia, vai para a consagração todos os dias, ele começa, meus amados irmãos, a ganhar força espiritual. Ele começa, meus amados irmãos, a se relacionar melhor com Deus. Ele entende Deus, Deus ali o entende, ou seja, há uma reciprocidade. A vida do homem e da mulher de oração é completamente diferente, irmãos. E uma coisa que eu quero dizer aos meus amados irmãos: eu estava pesquisando, estava desligado, não foi? Eu estava pesquisando, lendo a palavra de Deus e lendo alguns outros autores. Irmãos, sabia que a oração, ela evita a depressão? Sabia que a oração evita a ansiedade? Sabia que a depressão, ela evita a angústia? Eu falei o quê? Perdão, Fernanda tá ligada aí, ó. A oração evita a angústia? Irmãos, quanto mais você ora, você é tomado de uma calmaria, que o mundo tá pegando fogo, mas você tá ali, olha, de onde o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A coisa está acontecendo do lado de você ali, uma situação que você está envolvido ou envolvida,
Mas quando você está orando e quando você está lendo a Bíblia, a palavra de Deus, Deus ele lhe dá sabedoria para você resolver tais situações assim, de uma forma extraordinária. E é interessante que quando você está angustiado, angustiada, e que você vai para a oração ali, olha, aquela angústia cessa. Aquela angústia ali, meu Deus, aquela angústia cessa. A ansiedade, quando você lança sobre Deus toda a vossa ansiedade, olha, a ansiedade é algo realmente que quem passa por isso, meus irmãos, é que sabe o que é. Eu sei um pouco, porque tem algumas pessoas que vêm até a mim para a gente, né, orar, para poder realmente ali eu tentar ajudar, sabe, como pastor. Mas, irmãos, só quem passa por essa situação que sabe o que é uma ansiedade. Mas vocês sabiam que até a ansiedade, meus amados irmãos, quando nós nos debruçamos, quando nós passamos ali, eu não estou dizendo que você vai orar ali 10 minutos, mas quando você tira 1 hora, 2 horas, quando você tira 3 horas, quando você tira assim, olha, esta manhã eu vou para o meu monte, eu vou para o meu lugar secreto, e ali você sabe, ler a Bíblia, ali você ora, aí quando você está com o joelho já cansado de orar, você levanta, e você ali começa a ler a palavra, e aí você bota aquele louvor maravilhoso, sabe, que atinge o seu âmago, né? Atinge você, e ali você passa aquelas horas que você separou com Deus, meus irmãos. Quando você sai de lá, ufa, quando você sai de lá, você sai leve, glória a Deus. Amém? Calma que está tudo em paz. Você diz assim, está tudo tranquilo? Você não sabia resolver aquele problema, quando você sai de lá já com a resolução. Aquilo lhe angustiava tanto que a sua ansiedade ela aflorava, mas de repente você, sabe, é tomada de um controle. A oração, irmãos. A oração, eu sei que o exercício físico é bom para a ansiedade. É bom para a mente. Eu sei que o lazer ajuda, mas eu também sei que a oração ela tem um poder extraordinário, sabe? Não é você orar 10 minutos, não, é muito rápido. É você orar mais tempo. Quanto mais tempo você orar ali, alguns dias, meses, tal, etc., pode ter certeza, faça essa experiência que você vai ver, porque Deus, Ele é, meus amados irmãos, um Deus que cura. Ele é o Deus que cura. Queridos, e aí o texto vai dizer assim, ó, porque eu o tenho o quê? Conhecer. Aí a minha pergunta nessa noite, será que Deus lhe conhece? Será que Deus conhece Gerson? Será que Deus conhece Anderson? Será que Deus conhece Fernanda? Será que Deus conhece Denilson? Será que Deus lhe conhece? Mas esse conhecer aqui, irmãos, Deus ele sabe que você existe, porque Ele te formou. E aí é óbvio, talvez seja uma pergunta aqui retórica, ou uma pergunta, sabe, um pouco, um tanto quanto assim, óbvia. É claro que Deus ele sabe quem é você, porque Ele te formou. Agora, esse conhecer aqui, irmãos, existe na Bíblia o conhecer do ato sexual, quando um homem conhece uma mulher. O conhecer, que é o ato sexual. Mas Deus está dizendo aqui, olha, porque eu o tenho conhecido. Esse conhecer Abraão aqui não é de saber que ele existe, não, irmãos. Esse conhecer Abraão aqui não é, eu formei, não. É conhecer de intimidade. Aqui está falando, irmãos, de intimidade. Será que Deus ele conhece-nos na nossa intimidade, ou será que nós temos tido uma intimidade com Deus para Deus ele chegar assim e dizer, irmã Celina, olha, eu não vou ocultar do meu filho Abraão de que Sodoma e Gomorra, sabe, vai ser destruída. Eu não vou ocultar um negócio desse, não, porque ele tem sido o meu íntimo, ele tem sido um amado filho e tem me procurado. E a Bíblia diz, porque eu tenho conhecido que ele
porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tenho falado. Ou seja, Abraão ele vai ser pai de nações. Abraão ele vai ser descendente de, de muita gente. Abraão ele vai ter uma responsabilidade muito grande. Então ele precisa ensinar o caminho do Senhor. Ele precisa ensinar e orientar os seus acerca de Deus. E, amados irmãos, então não posso eu ocultar isso dele, porque ele é uma pessoa que eu tenho conhecido, que ele me conhece, eu o conheço, e eu não ocultarei, porque ele vai orientar para que todos sigam o caminho dele. Como é que eu digo, Jaque, siga esse caminho, se eu não estou no caminho? Como é que eu digo, creia nele, em Deus, se eu não creio? Como é, irmãos? Não tem como. E Abraão, ele estava sendo preparado por Deus para dizer assim, para poder revelar o Criador, para revelar Yahvé, revelar o Todo-Poderoso a todas as pessoas que, meus amados irmãos, ele geraria. A Bíblia diz assim, em ti o quê? Em ti serão benditas todas o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, Abraão ele era íntimo. Por que ele era íntimo? Porque ele se relacionava. Deus o conhecia na sua intimidade. Por quê? Ele estava ali dividindo com o Senhor, conversando com o Senhor. Ele gastava tempo, num bom sentido, não é gastar, é investir. Ele investia tempo com o Senhor. Ele investia tempo. Olha o que nos ensina o texto ainda diz no versículo 20, aí disse mais o Senhor, ou seja, mais coisa o Senhor tem a dizer aqui, além do que já disse, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda de pé diante da face do Senhor. Presta atenção, quantos anjos visitaram Abraão? Quantos? Olhe no início, vamos pescar. Capítulo 18, 3 anjos visitam Abraão. Pode ir lá, está no subtema aí, ó. Aparecem 3 anjos de Abraão. 3. Quantos anjos foram para Sodoma e Gomorra? 2. 2 anjos foram para Sodoma e Gomorra. Não sou eu, mas segundo estudos teológicos, segundo os teólogos, Jesus ele estava presente. A Bíblia diz que na criação Cristo estava presente, Jesus estava presente. Sem a presença dele, nada seria criado. O próprio João vai dizer isso. E há algumas aparições de Jesus no Antigo Testamento. Isso é provado teologicamente. E é interessante dizer, querido, que no texto nós vamos perceber que Sodoma e Gomorra, o juízo de Deus estava por vir a Sodoma e Gomorra. Deus não oculta a Abraão. E amados irmãos, e quando eles saíram da presença de Abraão, que foram para Sodoma e Gomorra, diz o texto assim, olha, diz a palavra de Deus o seguinte, no versículo 22, a parte última, a parte B, Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Diante da face de quem? 2 foram, e 1
Não foi. E diz o texto que ele ficou diante da face do Senhor. Irmãos, nós precisamos, queridos, estar de pé diante da face do Senhor. Tem muitas pessoas que estão brincando. Gente, não vamos brincar. É sério o que está acontecendo no mundo. Tem tantas pessoas brincando, sabe? Gente, tem tantas pessoas que estão perdendo o seu tempo. A gente precisa acordar, irmãos, porque a coisa é séria. A coisa é séria, o que está acontecendo no mundo é muito sério. A gente precisa acordar às madrugadas e interceder pelo nosso Brasil com verdade. Não é fazer 1 minuto, 2, 3, não. É a gente dobrar o nosso joelho e dizer assim: Deus, olha para o nosso Brasil. Amados irmãos, olha o que Abraão ele fez. Ele continuou de pé diante da face do Senhor. E aquilo incomodava, ou seja, quando algo está lhe incomodando, você ora com mais intensidade. Já percebeu que quando você está passando por alguma tribulação, você está passando por alguma perseguição, você está passando por alguma injúria, calúnia, você está passando pelo vale, a gente chama de vale, né? Quando você está passando pelo vale, você já percebeu que você ora mais? Você já percebeu que você lê mais a Bíblia? Você já percebeu que você vem mais até a igreja? Você já percebeu que muitas coisas não lhe importam naquela hora? Porque o que importa agora, porque você está focada na angústia, na tribulação, nas lutas ou no vale que você está passando. E que alguém até lhe chateia, tal, etc. Mas você está vigilante ali, porque você está orando, você está na palavra, você está ali consagrando, você quer vencer aquela guerra e ninguém que está do seu lado tira o seu foco. Você já percebeu isso? Agora você já percebeu quando a gente passa pelo vale? Não são todos não, mas muitos até esquecem. Você sabe quantas pessoas já esqueceram a pandemia, irmãos? Sabe? Nós precisamos, irmãos, nós que somos servos de Deus, nós precisamos estar de pé diante da face do Senhor. Nós precisamos, meus amados irmãos, estar diante do Senhor o tempo todo. Senhor, Senhor, o tempo todo ali, fazendo oração de adoração e de louvor, fazendo oração de intercessão, oração de súplica, fazendo, meus amados irmãos, a oração de confissão. Nós precisamos dobrar o nosso joelho, meus amados irmãos, estarmos o tempo todo diante do Senhor. Às vezes a gente só leva 5 minutos, irmãos. Muitas das vezes leva no máximo 10 minutos. Irmãos, experimente ficar uma manhã toda. Experimente assim, olha, acordar 4 horas da manhã ou 3 horas da manhã e ficar 3 às 4, 4 às 5 e 5 às 6. Experimente. Experimente. Você vai ver que é gostoso e você não vai querer parar. Você vai ver que é bom, lhe fortalece, você sai com o espírito fortalecido. Meu Deus, você vai trabalhar, sabe, numa alegria, sabe, você vai trabalhar. Lembra quando você toma um banho frio de manhã, né? Por exemplo, de manhã quando acorda, tal, que você entra no chuveiro, aquele banho frio, você vai trabalhar, né, Adelson? Não é energia, né? Você toma um banho frio, né, Adelson? É bom, não é? Meu Deus, a gente vai, não é energia, é sério. Parece aquela carga, a gente vai bem melhor. Irmãos, quando você está ali orando, meu Deus, parece que o dia é maravilhoso. Parece não, o dia se torna maravilhoso. É tão bom. Aí você está no trânsito ali e tal, etc. Mas o cara está ali importunando, mas você... Vá, meu amigo, por favor. E você vai ali, ó, sereno e tranquilo. O horário está apertado, mas você está ali, ó, Senhor, eu vou chegar em paz lá, eu vou chegar no meu horário. E não é que você evita os engarrafamentos, coisa do tipo, você chega no horário. Por quê, irmão? Você está ali ligado, você está diante você estava diante da face do Senhor. E aí o texto, ele vai nos levar para uma coisa interessante. Olha o que diz o texto. Versículo 23. E chegou-se Abraão dizendo: destruirá também o justo com o ímpio? Irmãos, você tem essa capacidade, ou eu, ou nós temos essa capacidade de assim: Senhor, destruirá o ímpio com o justo? Nós estamos falando de alguém, irmãos, que era íntimo de Deus.
Nós estamos falando de alguém, irmãos, que estava ali, olha, na dependência de Deus. Nós estamos falando de alguém que Deus conhecia, sabe, de uma forma profunda. E aí ele simplesmente indaga ao Senhor, ele vê, ele recebe aquele aviso, Deus não oculta, e ele olhando, meus amados irmãos, para a planície, vendo lá Sodoma e Gomorra, e ele de pé, diante da face do Senhor, e ali, irmãos, ele conversava, e ali ele orava. Irmãos, preste atenção, foram dois. Onde estava o terceiro? Foram os dois, onde estava o terceiro? Isso é para a gente pensar, né, Dom, um pouco, né? Onde estava o terceiro? E ele ficou de pé diante da face do Senhor. Mas interessante é a gente analisar isso teologicamente, ou analisar esse texto com mais frieza, com mais cautela e com um estudo mais aprofundado. Mas eu não quero trazer algo precipitado, mas eu quero dizer aos meus amados irmãos que Abraão, ele conversava ali, ele falava e perguntava ali, olha, vai o Senhor destruir o ímpio com o justo? Aí ele diz assim no versículo 24, se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Queridos, preste atenção, nós estamos falando que o anjo, ele vai para os dois anjos vão para aquela cidade para destruí-las, porque chegou o quê? O juízo. Irmãos, assim como chegou o juízo para Sodoma e Gomorra, chegará o juízo para os nossos dias. Mateus, capítulo número 15, versículo número 10. Os irmãos vão perceber, querido, vocês vão perceber que assim como chegou o juízo para Sodoma e Gomorra, chegará também o juízo para nós, para este mundo, meus amados irmãos, que jaz no maligno. Assim como Sodoma e Gomorra chegava aos céus, meus amados irmãos, toda crueldade, toda sorte de, demonização, chegava aos céus, todas as porcarias, ou seja, irmãos, a humanidade estava pervertida. O clamor chegava aos céus, e aí o Senhor envia 3 anjos para, meus amados irmãos, falar com Abraão, e 2 foram para lá para poder saber realmente o que estava acontecendo com aquela cidade. Claro, Deus é onisciente, onipresente, Ele sabe. Assim como Deus onisciente e onipresente sabia que nós estávamos afastados dEle. Aí Ele deixa a sua glória, habita entre nós para nos salvar. Aí Ele deixa, irmãos, Ele envia anjos para aquele lugar, para poder conhecer o que estava se passando ali, para ter as provas, e amados irmãos, e de fato aquela cidade estava completamente, irmãos, dominada pelo mal. Tanto é quando os anjos chegam lá, eles são recebidos da forma que foi recebido. Queriam abusar deles. E aí Ló puxa-os para dentro. E aí, irmãos, guarda-os por enquanto. E aqueles homens foram tomados de cegueiras. Vocês já perceberam que a humanidade está cega espiritualmente? Vocês já perceberam que a humanidade está errante? Vocês já perceberam, irmãos, que todos os dias as coisas pioram e pioram e pioram e pioram? Já perceberam? Será que nós temos visto isso e temos dobrado o nosso joelho? Porque Abraão, ele estava diante da face do Senhor, e ele dizia, destruirás o justo com o ímpio, se porventura houver 50, vai o Senhor destruir também, e não poupará o lugar por causa dos 50. Aí o versículo 25 diz assim, longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja, não faria justiça,
o juiz de toda a terra. Deus, ele é justo, irmãos. Deus, ele é justo. Deus, ele é justo. Diz assim: não faria justiça ao juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Abraão estava diante da face do... E o Senhor o responde. Quando nós estamos diante da face do Senhor, o Senhor, ele nos responde, irmãos. A Bíblia diz: tudo que pedir, em meu nome, crendo, receberás. A palavra de Deus, ela diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Mas nós temos falhado nisso, porque nós citamos a Bíblia, nós conhecemos o texto, o endereço, tudo direitinho, mas muitas das vezes não fazemos. Amados, e Abraão estava diante da face do Senhor. E para finalizar, diz assim a palavra de Deus, versículo de número 31. Você teria coragem de se atrever? Se dirigir a Deus com atrevimento? Se um filho se dirigir a mim com atrevimento, ele vai ser enquadrado. Ele vai ser enquadrado. Eu vou logo alterar minha voz e a coisa não pode ficar legal, não. Irmãos, mas Abraão, ele fez o seguinte: eis que agora me atrevi a falar com o Senhor. Esse atrevimento aqui não é de desrespeitar o Senhor, não. É de uma insistência. É de que Deus, ele já respondeu, mas eu gostaria de, sabe? E diz o texto: se porventura se acharem ali 20, disse: não destruirei por amor dos 20. E disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não destruirei por amor dos 10. E foi-se quem? E foi-se quem? Aonde estaria o terceiro anjo? Eu faço uma pergunta nessa noite para vocês. Aonde estaria o terceiro anjo? Foram 2. Onde estaria o outro? Abraão estava diante da face do Senhor e ele conversava, ele orava. Oração é uma conversa, irmãos. Você pode orar, por exemplo, quando você está expulsando uma entidade, você não vai fechar os olhos. Eu aprendi aqui na igreja, que eu fechei os olhos, eu recebi um tapão. Eu estava aqui. E aí eu, inexperiente e tal, fui orar e eu fechei os olhos, pum! Aí eu disse: agora não, eu vou orar de olhos abertos. E todas as vezes os olhos estão abertos. Deus, ele... É porque nós fomos ensinados, Dom, orar de olhos fechados, ok? Mas quando você está de olhos abertos, dentro de um veículo, orando, Deus lhe ouve. Deus, ele ouve. E, amados irmãos, orar é conversar com Deus. E é interessante dizer que foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou ao quê? Ao seu lugar. Aonde estava o terceiro anjo? Irmãos, Abraão estava ali fazendo intercessão. Abraão estava ali intercedendo. Ele estava intercedendo por uma causa, por um povo. Ele estava intercedendo: o Senhor, são miseráveis, estão, sabe, agindo dessa forma, mas Senhor, se tiver ali 10 justos, o Senhor vai condenar toda a cidade a destruir. Não, por amor aos 10 eu não destruirei. Mas, meus amados irmãos, pena que não teve 10. Irmãos, e a cidade foram destruída. Mas Abraão, ele intercedia ali. E o Senhor respondia às intercessões dele, às perguntas dele, às orações dele. E Deus, ele responde às suas orações. É só você dobrar o joelho.
Ah, porque Deus ele fala mais com fulano, porque fulano ora. Porque fulano tá ali o tempo todo, ou melhor, tá ali dedicando tempo em oração. Por que tal? Não. Irmãos, a intimidade com Deus é algo pessoal. É algo pessoal e intransferível, a intimidade com Deus. Sabe? E quando você tem uma intimidade com Deus, você conhece o que Deus... Tem algo que você sabe assim, ó, se eu orar, Deus ele vai responder. Mas se eu orar, ele vai, sabe, ele vai me ouvir, porém não vai acontecer nada, porque aquilo ali, sabe, por exemplo, Sodoma e Gomorra. E Abraão intercedeu, mas ele sabia que o juízo de Deus estava vindo sobre Sodoma e Gomorra. E quando o juízo de Deus ele vem, irmãos, vem dos céus já uma sentença. Deus ele é Senhor, absolutamente Senhor. Ele é onisciente, onipresente. Ele sabia que Sodoma e Gomorra estava um caos. Ele sabia que não tinha, meus amados irmãos, 5 justos ali. E ele respondia a Abraão, porque Abraão não era onisciente. Abraão ele não tinha ciência de quantos justos havia ali, mas ele já veio, irmãos, com uma sentença para Sodoma e Gomorra. Esse tempo que Deus está dando a mim, a você, a esta humanidade, você acha que Deus, irmãos, ele vai, não, ouvir a intercessão da igreja? Não, porque Deus ele vai vir já com o juízo dele. Mas nós precisamos, irmãos, estar orando o tempo todo. Porque tem familiar seu que está no mundo, meu que está no mundo. Tem pessoas que estão precisando da misericórdia e da graça do Senhor. A igreja que tem que se colocar de joelho. Nós precisamos, irmãos, orar para expelir castas de demônios. Nós precisamos orar para Deus impedir e livrar um acidente, sabe? Que está para acontecer ou coisa do tipo. Nós precisamos, como igreja, dar as mãos, irmãos, e dobrar os nossos joelhos e dizer: Deus, salva águas claras. Deus, salva águas claras. E a gente precisa arregaçar as mangas e fazer jus às petições e ir em frente. A gente precisa fazer isso, irmãos. Querido, que nós possamos ser como Abraão, íntimos de Deus, amém? Seja íntimos de Deus. Nós precisamos, meus amados irmãos, fazer como Abraão, irmãos, interceder, nunca deixar de estar de pé na presença do Senhor, sempre de pé diante da face do Senhor. Quando você estiver de pé diante da face do Senhor, Ele vai te responder. Faça isso, não uma vez nem duas, mas faça isso diariamente. Faça isso, porque eu tenho certeza que Deus, Ele fará grandes coisas em nossas vidas. Deus ele vai mudar a sua sorte, a minha sorte. Deus ele vai mudar, irmãos, tudo que precisa ser mudado. Mas precisa que eu ore. Que Deus abençoe essa rica palavra e que a gente continue ligados e atentos em oração. Amém? Vamos ficar em pé e vamos, em nome de Jesus,